Paulo Henrique, lateral direito, o PH, que veio do Juventude. Ele não veio para cá. Por quê? Informação ontem do nosso colega Vene Casagrande, lá do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama está tentando o empréstimo do atleta. E o que tem a dizer o Rodrigo Caetano sobre a possibilidade de saída do Paulo Henrique? O Paulo, já desde a sexta-feira passada, nós tivemos realmente consulta de 3 clubes. Um deles é o Vasco, sim, pelo interesse, né, na contratação do Paulo Henrique. Como nós finalizamos, oficializamos também a contratação do Saravia, que era um pedido sempre do nosso treinador, e vocês sabem melhor do que ninguém, né, do quanto nós tentamos também buscar outros nomes para a lateral direita. E, enfim, nós entendemos que devemos pensar a respeito com muito carinho. O Paulo tem contrato conosco até final de 24. Então, se for realmente uma boa proposta para o Galo e para ele, como tende a ser, e ele tiver condições de ter mais minutagem, até mais espaço do que aqui no Galo, nós vamos pensar e levar adiante essa negociação, sim. Por hora, realmente são 3 clubes, 2 do Brasil e 1 de fora, e a gente está estudando aí qual o melhor caminho para que o Paulo possa, pelo menos, sair por empréstimo. Essa é a ideia. Não tem negociação definitiva, portanto, não é tão meteórica assim, porque ele, se sair, ele vai sair justamente para poder jogar mais, ter mais espaço e, quem sabe, voltar numa melhor condição no final do ano. Por isso mesmo que nós preservamos ele dessa viagem, e mesmo ele sabendo do interesse dos clubes, ele se colocou à disposição para o jogo de sábado, e tanto o nosso treinador como ele próprio sabe, né, dos movimentos que estão acontecendo. A gente deve definir isso durante essa semana. Muito bem, sinal eletrônico vai marcar meio-dia em Belo Horizonte, aqui 11 horas da manhã, né? 1 hora a menos. Romano, 23 graus a temperatura aqui em Caracas. Sobre o PH, o Paulo Henrique, que ele falou aí, o Rodrigo Caetano, ele tá ficando 1 mês e 17 dias no Atlético. Ele foi anunciado no dia 13 de janeiro e fez só 3 jogos. 32% do tempo em campo, 169 minutos apenas. Com a chegada do Saravia, o jogador perdeu espaço, não conseguiu convencer até aqui, e o Vasco da Gama deve levar mesmo o Paulo Henrique. Se não for o Vasco, tem outros times interessados também, Romano. Ô Alexandre, foi uma contratação equivocada do Atlético? Eu diria que é mais uma aposta equivocada, né? E quando o Paulo Henrique chegou, eu lembro muito bem que eu coloquei ele exatamente como aposta, né? O Paulinho foi uma contratação, o Edenilson foi uma contratação, o Patrick foi uma contratação. E eu não acho que os clubes estejam errados em buscar apostas, sabe? Porque muitos desses jogadores chegam e dão certo, tá? Claro, talvez a observação tenha sido insuficiente para se ter mais certeza em relação à capacidade do jogador, até pelo período muito curto, tá? Mas eu não acho que os clubes estejam errados em fazer apostas. O ideal é que se acerte o máximo possível, né? E a gente pode citar vários jogadores do futebol mineiro, até numa história recente, que foram apostas. No caso do Atlético, o Jair; no caso do Cruzeiro, o Ramírez; no caso do América, o Alê, o Juninho. São apostas. Agora, você precisa tentar minimizar o erro. Parece que a do Paulo Henrique foi um grande erro, porque com um período muito curto, já se percebeu que ele não tem condição. Eu não acho que foi aposta. Eu acho que foi um equívoco. Porque você citou jogadores que os clubes, aí sim apostas, jogadores com 20 anos, 19 anos, 21 anos. O Paulo Henrique faz 27. Já passou por 6 clubes. Ele era reserva do Juventude, que foi rebaixado. Eu não vejo como aposta. Eu vejo como um grande equívoco, uma contratação de forma abrupta. Eu tentei o Preciado, eu tentei o Gilberto, não consegui, vou trazer um tampão. Foi um grande equívoco, um tiro no pé, e que o Atlético está vendo que deu errado. E a culpa não é do Paulo Henrique. O Paulo Henrique, ele não consegue entregar mais do que ele tem entregue no Atlético. E o problema está em quem contratou, em quem passou o nome dele para contratar. Eu não sei se foi o Departamento de Análise e Desempenho do Atlético, se foi uma indicação do treinador, que trabalhou no Rio Grande do Sul, mas alguém, de forma bastante equivocada, falou o nome de um jogador que não tem a capacidade de entregar
o que o Atlético espera de um atleta. Ele não é jovem. Já tem quase 27 anos, já deu para ver bastante desse jogador. Então, eu não considero aposta, eu considero um grande equívoco do Atlético e agora tem que repassar o atleta para outro time. Eu só espero que não tenha tido prejuízo financeiro em relação à contratação do Paulo Henrique, porque tá escancarado, ficou escancarado que foi um equívoco. E o Atlético fazendo essa correção de rota, esse empréstimo para mim é uma correção de rota ali, né? Eu não sei nem se é correção de rota, Romano. Eu só acho que os clubes precisam sim fazer apostas. Eu acho que isso é uma necessidade de tentar se buscar. Tão importante quanto a revelação é a captação. E eu acho que a idade também é uma situação. O Patrick mesmo foi revelado muito tarde. O Patrick que está no Atlético hoje, né? O Patrick foi explodir como um jogador de bom nível já muito tarde. O próprio Edenilson também já foi explodir no Corinthians como um jogador muito tarde. O Juninho do América já foi explodir muito tarde. E o Juninho hoje, eu acho que o Juninho é subvalorizado. O Juninho hoje seria titular de quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Você tirando os grande investimento, como Palmeiras, Flamengo, Atlético, Corinthians, mas eu acho que a questão do Paulo Henrique é que, concordo com o Edu de que foi equívoco pelo universo de teste. Ele foi muito pouco testado e o Atlético já abriu mão do jogador. Entendeu? Agora, eu acho que a aposta é sim sempre válida, porque há jogadores que vão explodir mais tarde, principalmente jogadores do setor defensivo. Zagueiro, por exemplo, é uma posição em que o cara amadurece muito mais tarde do que os outros das outras posições.